Muito bem, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Lembrando que o Sindicato dos Bancários de BH e região está em plena campanha de filiação. Estamos batendo recordes de filiação aqui no sindicato. E você, bancário e bancária, que está aqui com a gente, ou que vai assistir essa plenária depois, que ainda não está afiliado, está na hora de você filiar o seu sindicato, fortalecer a sua categoria, fortalecer a sua profissão, fortalecer essa entidade que completa esse ano 92 anos de muita história, de muita luta, de muita conquista, para que a gente seja cada dia mais forte e mais organizado. Estamos na campanha de filiação e durante esse período de campanha, que é um tempo curto, né? É uma campanha, ela iniciou agora nesse mês de julho e vai até o mês de setembro, a gente está dando um presente também para os bancários que se filiam. Aqueles bancários que se filiarem ganham um fone personalizado do sindicato e o bancário que já é filiado e indicar algum bancário para se filiar também ganha um fone do sindicato de presente. E se ele indicar mais de um bancário, ele vai ganhar um voucher no valor de R$ 30 do aplicativo iFood, para ele usar do jeito que ele quiser. Então, você pode se filiar pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, pode se filiar também presencialmente, preenchendo a fichinha de filiação com os diretores e diretoras do sindicato, que estão diariamente aí nas agências bancárias, conversando com os bancários e atendendo os bancários, sempre com muito carinho, com muito zelo, tá bom? Então, entra lá no nosso site e se filia, www.bancarosbh.org.br. Quero chamar aqui, para ficar na tela comigo, deixa eu colocar aqui, nossa companheira, ex-presidente do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região. Deixa eu achar ela aqui. Está aqui do meu lado, ó. Eliana Brasil. Boa noite, Eliana. Boa noite, Ramon. Boa Tudo noite a bem? todos e todas. Tudo jóia. Dá os informes para a gente como é que foi a última mesa de negociação com a Caixa, Eliana. Avançou? Está melhorando a relação? Olha, Ramon, eu fiquei mais satisfeita. Eu, assim, primeira vez que eu saio positivamente. Sempre muito difícil, apesar da gente estar no governo é nosso, né, governo do trabalhador, a Caixa Federal, ela está aí na mão do Centrão. E isso estava nos preocupando muito, umas mesas muito travancadas, não seguiam em frente, o pessoal levantando da mesa, estava muito estranho. Mas nessa última reunião que aconteceu na sexta-feira, assim, tivemos até a presença de uma assessora da presidência acompanhando a nossa mesa. Então, assim, nós vimos isso com bons olhos, sabe? A pessoa do movimento, a pessoa ligada ao movimento sindical, ligada ao movimento social. Então, assim, foi muito bacana, muito positivo. Mas antes da gente iniciar os nossos artigos, que constam na minuta, foi importante a gente tratar sobre a questão da Caixa 7, que é a gestora de fundos de investimentos da Caixa, foi constituída na gestão de Pedro Guimarães e saiu em toda a imprensa, né, da compra de um lote de 500 milhões em letras financeiras do Banco Master, e era sem garantias, e isso, como não, dois gestores, né, dois diretores não aceitaram, eles tiraram dele a sua função, deles dois, né, e nós deixamos, então, nosso sentimento, assim, de toda a Caixa, de toda a comissão executiva, e que se revesse, né, essa posição da Caixa. Falamos também que é muito importante da FUNCEF, a Caixa e a FUNCEF, que é nosso plano, nosso fundo de pensão. Estamos pagando 3 equacionamentos, que são prestações que a gente paga a mais, isso para o bancário aposentado é muito ruim. Então, nós falamos que toda e qualquer hipóteses que vierem com relação a qualquer coisa de FUNCEF tem que também passar por nós, que somos os representantes dos empregados, para que porque nós somos, a gente auxilia, né, o Comando Nacional, e é importante essa representação para levarmos, né, para nossas assembleias, para que o pessoal tenha
noção do que está acontecendo, assim como foi feito no Saúde Caixa. É E importante, né, entrando Adriano? Desculpa direto, te cortar, só para a gente sim, poder pontuar essa questão do equacionamento, porque a gente tem os nossos canais de comunicação aqui no sindicato, né? E um deles que a gente recebe muitas mensagens dos bancários da Caixa é o nosso e-mail, fale_conosco, @bancariosbh.org.br. E a gente recebe muita mensagem, né, Leandro? Poxa, o que que o sindicato está sim. fazendo a respeito desse equacionamento aí na FUNCEF? Poxa, que sacanagem. Não é assim, né? A gente tem conversado sistematicamente com a Caixa Econômica Federal, a Contraf está à frente de todo esse processo negocial também, junto com o Comando Nacional. Está aqui a Eliana Brasil, que está representando os bancários da Caixa Econômica Federal, representante da Contraf de Minas Gerais, junto com o Lívio, nosso companheiro. Grande abraço, Lívio, lá de Divinópolis. Então, não é que o negócio está largado, não é isso, né, Eliana? A gente está conversando, a gente tem, né, negociado, a gente tem avançado, mas é uma questão que aconteceu e a gente teve que fazer e tomar essa decisão do equacionamento, né? Sim, é isso. Eu tenho, inclusive, participado de reuniões lá na FUNCEF, diretamente em Brasília, onde a FUNCEF tem apresentado números, gráficos, e com isso a gente está construindo a possibilidade de uma proposta sem perder direitos, né? Porque o que foi apresentado até agora haveria perda de direitos para os empregados, tá, Ramon? Então está Ok. sendo uma construção. Quem sabe em breve a gente não vai ter uma boa notícia aí, mas tudo passando por assembleias, é claro. E muita discussão, né? Como sempre a gente faz. Obrigada, Ramon. Mas entrando na nossa pauta, que a gente tratou de jornada e teletrabalho, com relação à jornada, frisamos muito a questão de horas extras negativas, porque o gerente fala que não tem dotação orçamentária para pagar hora extra, a gente sabe que tem dias que as agências estão lotadas, que necessita de fazer hora extra. O que o gerente faz? Pega um dia mais tranquilo e manda o empregado para casa e marca negativamente, e quando precisa da hora extra, ele faz sem receber, né? Então, a gente foi muito veemente nisso, que nós somos completamente contra. Também tratamos das 20 horas semanais, com 4 dias de semana, assim como foi tratado na FENABAN, e você vai dizer mais aí, né, Ramon? Vou deixar para você. Capacitação profissional é o nosso curso da Universidade Caixa, que está na nossa minuta, 6 horas mensais, que o empregado possa fazer essa capacitação profissional dentro do local de trabalho e que esse tempo seja fornecido a todos os empregados e empregadas, que inclusive entram nas avaliações. Falamos também de teletrabalho, que a Caixa ela não tem um acordo específico, que ela segue as regras da FENABAN, mas constam alguns itens que estão nos manuais normativos. E a gente quer isso clausulado, porque tudo que vem no nosso acordo coletivo tem mais valor, mais segurança jurídica. Outra questão muito boa foi que a Caixa afirmou que no dia 5 de agosto, as nossas JIPs, que são as gerências de pessoas, estarão implementadas. Isso, assim, é muito caro para a gente. Belo Horizonte tem uma JIPs e estaremos aí até 5 de agosto com ela em formação. Se tiver 2 empregados, 3 empregados, da forma que tiver, a Caixa assegurou que já teremos a nossa gestão de pessoas implementada. Isso é ótimo. Fui bem rápida, Ramon, que eu sei que o tempo é curto para a gente, mas só pedir para as pessoas acompanharem nas nossas redes, acompanharem no Instagram. A gente está fazendo uns filminhos curtos, a gente a todo tempo e a hora estamos colocando, né, as notícias, os itens mais importantes. Então, 19 de julho, na sexta-feira agora, seguindo, né, os itens da FENABAN, nós teremos a mesa de igualdade e diversidade, e no dia 26 de julho, um item que é muito caro para a gente também, que é a questão da saúde. E a gente espera o pessoal todo acompanhando, e a Caixa ficou de trazer algumas respostas para a gente das 2 mesas que já aconteceram. Então, vamos seguir aí nas nossas redes, no nosso site, nas nossas mídias sociais. É isso. Ótimo.
Ótimo, Eliana. A gente está vendo alguns avanços, né? Ainda precisa avançar mais, né? Mas tem alguns avanços consideráveis, né? E importante falar para o bancário e bancária da Caixa Econômica Federal. Campanha nacional, inclusive a gente tirou aquele nome, né, Lili? Não é campanha salarial, é campanha nacional. Por quê? Porque a gente não negocia só salário. A gente negocia mais outras cláusulas que falam sobre saúde, que falam sobre cláusulas que são é, condições de trabalho, cláusulas sociais, teletrabalho, assédio, né? Que são cláusulas que são muito importantes para nós. É essa notícia que você está trazendo para a gente aqui, que já saiu no site do sindicato, mas você está trazendo aqui para a gente na nossa plenária de que as jipes vão voltar, é uma baita de uma conquista do movimento sindical, uma baita de conquista dos bancários e bancárias, dos trabalhadores e trabalhadoras da Caixa Econômica Federal, né? Porque facilita em tudo, desde você marcar uma férias até a apuração de uma denúncia de assédio moral, assédio sexual. Lena, obrigado, seguimos junto, né? Seguimos junto aí nessa batalha, nessas negociações. Tamo Vou junto, chamar Ramon. o Rogerinho. Rogerinho, nosso secretário-geral aqui do sindicato, que é também membro da Comissão de Empresas do Banco do Brasil e está lá na mesa de negociação, conversando o acordo específico do Banco do Brasil. Tudo bem, meu querido? Opa! Olá, Ramon. Boa noite a todas e todos. Cumprimento aqui especialmente os colegas do Banco do Brasil presentes aqui na plenária e já aproveito para pedir a vocês que espalhem para os colegas as notícias, né, sobre nossas plenárias. Inclusive, ela fica no YouTube, no canal do sindicato, pode passar para os colegas para que eles possam acessar e assim estar participando da nossa campanha nossa campanha nacional. Bom, Ramon, não vou ficar aqui com inveja da Eliana, porque nós também tivemos conquista nessa mesa passada, né? E foi o seguinte, a gente estava com aquela pendência da questão dos caixas. Na mesa anterior, foi justamente no dia da mesa, teve um julgamento, né, onde caiu a nossa liminar, uma liminar que garantia aos caixas a gratificação da função. Então, aí, a partir disso, o banco poderia, sim, conforme o juiz determinou, tomar as providências prejudicando esse segmento que é muito importante na nossa categoria. Ô, Então, nós Rogerinho, começamos essa mesa. vamos só dar um ponto nessa questão, porque isso é muito importante para a gente falar para os bancários e bancárias do Banco do Brasil, né? Porque a gente é dirigente sindical, a gente está nas agências bancárias, né, Rogerinho? Você, a Mônica, a Mabel, o Elbert, o Matheus, tá todo mundo, a Denizete está aqui com a gente, tá nas agências bancárias diariamente. Às vezes a gente fica um pouco chateado, porque o bancário, a gente sabe da angústia dos bancários quando é retirado um direito assim, né, Rogério? E os bancários chegam para a gente e falam, pô, mas o sindicato faz nada, o sindicato não vai fazer nada, o que que o sindicato está fazendo? Né? A gente escuta. E nós estamos aqui para responder com muita fraternidade, muita tranquilidade, e o sindicato fez antes, fez durante e vai continuar fazendo. E está aí a resposta, né? Gente, o movimento sindical, ele tem passado por uma transformação muito importante, né? Rogerinho, Helena Brasil, tem outros companheiros aqui que fazem parte de comissões de empresas de bancos privados também. E, às vezes, não é no enfrentamento que você consegue as coisas. Às vezes é na negociação, é na conversa. Tem hora que tem que enfrentar, e se tiver, nós vamos enfrentar, né, Rogerinho? Mas tem hora que é na conversa que a gente consegue resolver. Porque, às vezes, tem uma decisão judicial que está por em volta daquele problema que nos impossibilita de radicalizar, né? Mas nos ajuda, às vezes, por outro lado, de ter uma conversa de negociação que a gente consegue avançar. Está aí o exemplo e a vitória do sindicato, da Contraf, dos bancários do Banco do Brasil. Sensacional essa notícia. Muito bom.
Isso aí, Ramon, você muito bem dito aí. Olha, é importante que as pessoas saibam que o nosso trabalho não se resume à campanha nacional, não. A gente, o ano todo, temos mesas permanentes, temos negociações com o banco, não é só na campanha nacional que a gente tem esse trabalho de negociar com os bancos, né? Então, como eu estava dizendo, Ramon, a gente começou a reunião cobrando o banco se tinha uma posição sobre os caixas, porque na reunião anterior ele falou que ainda não tinha recebido o acordo, depois que recebesse, ia tomar as providências e tal. E aí os negociadores do banco disseram para a gente que ainda não tinham decidido nada. Então, nós falamos que era o seguinte: a gente precisava, sim, de uma garantia de que não iam mexer na função de caixa enquanto tivesse, pelo menos enquanto tivesse durando a nossa campanha salarial. Por quê? Porque senão a gente ficava só discutindo isso. Sabe? A gente não pode ficar toda mesa que vai, e aí, o que que tem? Não sei, sabe? Não podia. A gente fala, pressionamos os negociadores para que trouxessem para a gente, para que assinalasse de alguma forma uma resolução para isso. Aí eles pediram um break, né? Pediram uma pausa e falaram: "Ó, a gente não tem autonomia para poder decidir nada, vamos conversar com a direção." E depois de uns 10, 15 minutos, eles saíram da sala, nós permanecemos na sala, eles saíram da sala e foram conversar com a direção do banco. Depois de uns 10, 15 minutos, voltaram com uma solução que para nós foi muito boa, porque senão a gente ficaria muito pautado em cima desse assunto. Não que não seja importante, é importantíssimo, principalmente para quem está lá na função de caixa e que pode perder a gratificação de um mês para o outro. É importantíssimo, sim. Sabemos disso, mas temos muitas outras coisas para negociar e queríamos logo resolver isso. Então, o que o banco trouxe para a gente depois de conversar com a diretoria? Fez o compromisso de não mexer em nada, vai ficar tudo como está. Tudo que a gente, do jeito que estava durante a vigência da nossa liminar, que protege os caixas. Ou seja, ninguém vai perder a função, pelo menos até o final da campanha. E também depois, porque antes o banco fez o compromisso que antes de tomar qualquer providência vai trazer para nós, né, o que vão estudar lá, o que vão fazer para negociar conosco. Já deixamos de antemão, já deixamos claro que não aceitamos que ninguém perca a gratificação, né? Então a gente quer uma solução nesse sentido, não é? E sabemos, colocamos para o banco, sabemos que a função de caixa, eles dizem que está em extinção a função de caixa, mas pelo menos daqui uns 5 anos ainda vai ter, Ramon. E lembramos do papel público do Banco do Brasil, o papel de ser um banco público, onde tem que estar em todas as cidades e tem que ter o atendimento de caixa para as pessoas. E também é uma falácia dizer que está acabando e tal. Não, eles estão terceirizando. Basta ir numa agência lotérica. A agência lotérica hoje faz o trabalho de caixa. O que ela menos faz são as apostas, né, nos jogos lá de loteria. O que ela mais faz é receber boleto, conta de água, conta de luz, ou seja, então ainda tem muita demanda, e as agências lotéricas ficam lotadas, então ainda tem muita demanda, e nós cobramos isso do banco. Então é muito importante para nós prosseguirmos nas nossas negociações, tendo já resolvido isso, para que isso não ficasse sendo pontuado a toda a mesa de negociação. Então, é até importante que eu imprimi aqui, essa aqui, pessoal, é a nossa pauta de reivindicações só específica do Banco do Brasil. São mais de 60 páginas. Então, a nossa campanha nacional não se resume apenas ao aumento de salário, ao reajuste do salário. Não, temos, como o Ramon disse, temos muitas outras questões aqui. Questão de segurança, questão de saúde, questão de metas, é muita coisa para a gente negociar. Outra coisa também dessa mesa, Ramon, foi a questão do TRI, trabalho remoto institucional, o home office, né? O banco, apesar de que na mesa da FENABAN, o Adalto veio falando uma questão de um arrefecimento no home office, né, de diminuição disso, que é uma tendência e tal. O Banco do Brasil, os negociadores nos disseram que não há nenhuma sinalização do Banco do Brasil de diminuir a questão do home office. Pelo contrário, inclusive, é de ampliar. Nós cobramos a ampliação do trabalho de home office para os escritórios digitais, né? Os escritórios exclusivos, aqueles escritórios onde não tem atendimento ao público. Então, o banco disse que está fazendo
um piloto que vai se encerrar agora. Cobramos porque esse piloto está desde o ano passado, mas que piloto é esse que, né, demora? Mas o banco disse que tem 5.600 funcionários em piloto, principalmente do tal do escritório leve, são 20 unidades nesse piloto, e que agora vai se encerrar, aí eles vão fazer um estudo, né, como é que foi esse piloto, para se implantar nos escritórios digitais, que é a nossa reivindicação. O banco disse também que tem 20 mil pessoas em trabalho remoto, mais ou menos, mais de 20 mil pessoas, e 2% desses 20 mil estão full-time, né? A gente cobrou também do banco uma priorização do trabalho remoto para quem tem filho PCD e também para quem é PCD, né? Uma prioridade aí para esse público. Outra coisa, inclusive, é um pedido sempre que eu faço ao banco, é que as pessoas que seja ouvida a vontade de cada um na questão do trabalho remoto. Por quê? A gente que anda por todas as agências, unidades do banco, a gente sabe que tem pessoas que querem ficar o tempo todo. A gente sabe que isso não é bom, porque, né, a pessoa perde o contato ali com os colegas e tal, mas tem gente que quer ficar o tempo todo, até com a possibilidade de morar em outra cidade. Tem aqueles que não querem dia nenhum, que querem ficar o tempo todo trabalhando presencial. Tem essas pessoas também. E tem aqueles que querem 1, 2 dias e no local de trabalho por semana ou por mês. Então, o que a gente está pedindo ao banco é justamente que seja respeitada a vontade de cada um, que não seja uma coisa imposta, impositiva. Não, você vai ter que fazer assim e tal. Não, então, o que a gente pediu para o banco foi justamente isso, que seja ouvido as pessoas, e essa priorização para quem é PCD e para quem tem filho PCD. Tá? Só estou olhando aqui minhas anotações, vendo se eu esqueci mais alguma coisa. É, Olha, Ramon, foi isso então, a nossa reunião com o banco, não tem mais nada, não. Ah, sim, tem sim, esqueci. Outra coisa que nós cobramos do banco é uma solução para discriminação com quem tem ação judicial. Isso, porque é uma coisa que a gente sabe que existe, o banco nega. O banco, por exemplo, vem falando com a gente sempre, né, que isso não é uma orientação do banco e tal, mas a gente sabe que existe. O problema é a gente ter a prova. É isso que é difícil para a gente chegar e mostrar para eles a prova, mas a gente sabe que existe, a gente já ouviu isso de administrador, então nós pedimos ao banco providências para acabar com isso, porque eu disse, é uma questão, é uma falta de ética o banco perseguir, não deixar ascender, né? Às vezes a pessoa passa num processo seletivo, aí depois não é nomeado, porque olharam lá que ela tem uma ação judicial qualquer. Eu falei que era uma falta de ética isso, porque quem tem que decidir se aquela ação da pessoa é justa ou não é a justiça, e não é o banco retaliar as pessoas. Retaliam até quem já recebeu, já acabou, já recebeu lá a sua ação judicial, o banco também retalia, e a gente pede, por exemplo, algumas medidas, que o portal jurídico, onde se consulta, não seja acesso livre, acesso só para a área jurídica. Para que o administrador tem que ter um acesso a isso para saber se a pessoa tem uma ação ou não tem? Outra coisa também é olhar se tem como rastrear quem é que foi lá e consultou o portal jurídico, porque se uma pessoa não passou, não foi selecionada, não foi nomeada em algum cargo, a gente pode ir lá e consultar se o gestor daquela unidade consultou o nome da pessoa ou não. E também um comunicado aos administradores repreendendo sobre essa prática e dizendo que o banco não aceita essa prática. Tem que ter um comunicado oficial do banco falando isso, porque enquanto não tem, o que a gente acha é que eles ficam passando o pano para isso, fica falando que não tem, e o banco tem uma prática também, já levamos isso ao Ministério Público, o Ministério Público interpelou o banco foi e mostrou algumas pessoas que tinham tido ascensão, mesmo com ação judicial. O banco faz isso justamente para poder ter essa desculpa. Fala, não, a gente não persegue, não, é que olha, tem 2, 3 aqui que tal, mas a gente sabe que não é isso, essa não é a realidade, e a gente tem cobrado isso do banco sempre. Então é isso aí, Ramon, muito obrigado. Qualquer outra questão, eu estou aqui à disposição. Valeu, Rogério. Obrigado pelas informações. Vamos seguir firme aí nessa campanha nacional, os bancários do Banco do Brasil, para a gente poder fazer uma campanha boa, conquistar ainda mais, né, Rogério? Obrigado aí pelas informações. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora da mesa da FENABAN, a mesa única de negociação.
Nós tivemos a primeira rodada de negociação, onde a gente conversou sobre emprego, né? Fizemos uma plenária virtual também. A primeira rodada foi dia 26, fizemos a plenária no dia 27. Aí nós tivemos uma segunda rodada, falamos de cláusulas sociais, no dia 2 de julho. E no dia 4 de julho fizemos a plenária virtual. No dia 11 foi a nossa última mesa de negociação, terceira rodada, e nós falamos muito, muito, exaustivamente, uma reunião que começou às 10 horas da manhã, terminou por volta de 3 horas da tarde. Falamos de igualdade de oportunidades. E hoje nós estamos aqui realizando, conforme o nosso combinado, divulgado pelo sindicato, a nossa plenária virtual para falar sobre a terceira mesa de negociação. Sempre quando acaba a mesa de negociação, eu, o Rogerinho, a Helena Brasil, a gente tem feito vídeos informando como é que foi aquela mesa, alguns pontos importantes daquela mesa. Não dá para falar tudo, porque imagina, uma reunião que durou 5 horas, você fazer um vídeo de 2 minutos para falar dessa reunião, não cabe tudo, né? O nosso editor-chefe está até aqui na plenária, o Glauber, um grande abraço, Glauber. Se eu gravar um vídeo aqui de 10 minutos, ele vai me matar, né? Eu, Rogerinho, Helena Brasil. Então, a gente fala o básico, né? Hoje dá para a gente aprofundar um pouco mais sobre como que foi essa rodada de negociação. Em especial, pessoal, nessa mesa de negociação, a gente levou 7 pontos para falar sobre igualdade de oportunidades. E o primeiro deles, que não podia faltar, não podia ser nem mais nem menos importante do que os outros, mas é um tema de muita importância para nós, de muita valia para o sindicato, para o movimento sindical bancário e de outros sindicatos também que são sérios, né? Que tem sindicato que não é sério, nós sabemos como é que é. Mas o nosso sindicato que é sério e outros grandes sindicatos também que são sérios, o tema de igualdade de oportunidades em relação às mulheres é um tema importantíssimo e que nós damos muito valor. Quero mandar um abraço aqui para nossas coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, a presidenta Giovânia Moreira e a nossa companheira também, Neiva, presidente dos Sindicatos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Mandar um abraço para elas. Eu cumprimento todas as mulheres que estão nos assistindo e vão nos assistir. Então, a gente começou falando sobre essa questão da igualdade de oportunidades para as mulheres, porque a nível nacional, e não é diferente na nossa categoria, em média, as mulheres ganham 27% menos do que os homens e ocupam menos lugares também de liderança, menos cargos de liderança do que os homens, né? As mulheres hoje são 52% da população brasileira, têm um rendimento menor do que os homens, têm oportunidades, não são igual os homens têm, sofrem com assédio sexual, e a gente precisa mudar esse diálogo dentro dos bancos, dentro das agências bancárias, dentro do ramo financeiro, e enfrentar esse debate, né? As mulheres guerreiras do movimento sindical bancário no Brasil inteiro enfrentam com muita dignidade, com muita força, com muita organização esse debate e tem avançado muito em todas as esferas, né? Mas é preciso avançar ainda mais, né? É preciso que as mulheres ocupem mais espaços, sejam mais reconhecidas, tendo o mesmo rendimento que os homens têm, as mesmas oportunidades que os homens têm, né? Então, na nossa categoria, que não foge muito do nível nacional, as mulheres ganham 22% menos do que os homens. E aí, para nossa surpresa, que nós fizemos a consulta nacional dos bancários esse ano, e é através dela que a gente tira todo o nosso balizamento para construir a nossa minuta nacional de reivindicações, ou seja, é você, bancário e bancária, respondendo a consulta nacional e dá para a campanha nacional o delineamento, a pauta que nós vamos discutir com a FENABAN. E aí, a gente tem informações importantes, que na consulta nacional, quase 50 mil bancários e bancárias responderam, o tema igualdade de oportunidades, ele não apareceu em primeiro lugar. Ele apareceu lá mais para baixo um pouquinho. Ele apareceu
32% das pessoas que responderam falaram que era um tema importante de ser discutido na nossa campanha nacional. Mas aí, quando a gente estratifica, entra um pouquinho dentro da consulta nacional e a gente separa homens de mulheres, os homens das mulheres, as mulheres colocaram a igualdade de oportunidade como o item mais importante para ser discutido com a FENABAN. 65% das mulheres colocaram que é mais importante discutir a igualdade de oportunidade do que a garantia do emprego. Isso, para nós, já mostra o tanto que esse tema é importante e precisa ser debatido com a FENABAN, com os bancos. E não só com com os banqueiros, não. Com os nossos colegas de trabalho também, que estão lá no dia a dia com a gente, do nosso lado. Porque as mulheres têm que ocupar o espaço. Elas são competentes como os homens são. Realizam o trabalho como os homens realizam. Então, a gente tem que enfrentar esse debate. Aí a FENABAN falou para a gente o seguinte, que eles estão na mesma direção que o movimento sindical, que o Comando Nacional dos Bancários. Reconhece que é um tema que eles precisam evoluir, que precisa avançar. Apresentaram para a gente que também precisam evoluir em relação à temática de assédios, tanto assédio moral e assédio sexual. Apresentaram para a gente também que tem um estudo que fala sobre essa questão de igualdade de oportunidades, que foi realizado pela Cláudia Glaben, que foi prêmio Nobel de Economia, e que pesquisa a temática desde 1970. E ela disse o seguinte nesse estudo, que as empresas elas adotam mecanismos para minimizar essa desigualdade, criar mais igualdade, mas sempre chega num limite que fatores culturais influenciam. O que ela quis dizer com esses fatores culturais se a gente adentrar na pesquisa dela? Ela quis dizer o seguinte, que o homem tem em sua natureza traços de machismo que não deixam ou não reconhecem ou não têm uma confiança de que as mulheres possam ocupar cargos de alta liderança, que as mulheres precisam ter jornadas flexíveis, porque dentro dos fatores culturais envolve a questão das mulheres terem que cuidar da casa, terem que cuidar dos filhos, terem que lavar roupa, fatores culturais que foram apresentados na pesquisa, né? Mas que apresentaram para a gente, a FENABAN disse, pontos positivos dentro dessa questão de igualdade de oportunidade em relação às mulheres. As admissões no último ano teve mais contratações de mulheres do que de homens. E aí a FENABAN, é difícil, né, conversar com a FENABAN às vezes, porque ela vem com um discurso assim, não, mas olha só, as mulheres dentro do setor bancário, elas ganham mais do que o dobro da média do trabalhador brasileiro. Olha, nós não estamos comparando as mulheres com os outros trabalhadores brasileiros, né? Nós estamos falando das mulheres dentro do ramo financeiro, dentro da categoria bancária, não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. E eles apresentaram para a gente o seguinte, nós pedimos mais contratações de mulheres na área de TI, porque a gente só está vendo contratação de homens. E vai chegar um momento que a contratação de homens vai ser tão discrepante do que as mulheres, que não vai ter mulher mais na área de TI, vai ter só homem. E a FENABAN diz para a gente que está enfrentando essa dificuldade de contratação de mulheres na área de TI. Falamos também em relação aos negros, em especial as mulheres negras. As mulheres negras, elas ganham já menos do que os homens, menos do que as mulheres brancas, menos do que os homens brancos. Ou seja, qual que é o reconhecimento que essas mulheres negras estão tendo? Qual que é o espaço que elas estão tendo? A gente precisa avançar nessa temática, né? O fato é que os homens negros, eles tiveram um avanço dentro da categoria bancária em relação ao número da presença deles dentro do ramo financeiro. E para a gente ter uma ideia,
do ano de 2012, quando a gente começou a pegar mais firme sobre esse debate, a gente tinha 19% de negros dentro da categoria bancária. Agora, em 2022, a gente está fechando com um número de 26,2%, um aumento de 113 mil pessoas negras dentro da categoria bancária. É significativo? É, mas precisa avançar mais, precisa ter mais reconhecimento, mais contratações, né? Não pode parar por aí, né? As mulheres negras, elas recebem 35% menos do que os homens brancos. É uma coisa que não tem lógica. É uma coisa que não tem explicação, né? E as mulheres negras representam somente 10% dos cargos de liderança dentro do ramo financeiro. E aí a gente voltou com a palavra para o Comando Nacional e a gente bateu muito forte na FENABAN, porque nós não concordamos com o estudo dessa moça. Vou falar o nome dela aqui de novo, dessa cientista, Cláudia Glaber, Prêmio Nobel de Economia. Por que que só as mulheres que têm a obrigação de cuidar da casa? Por que que só as mulheres têm a obrigação de cuidar dos filhos? Por que que as mulheres que têm que ter a jornada de trabalho diferente, flexibilizada? Porque se a gente está falando de uma jornada flexibilizada, no sentido do estudo, é também diminuição da remuneração. É menos horas de trabalho, mas também com menor remuneração. Ora, esse compartilhamento das tarefas, o compartilhamento do poder, ele tem que existir entre o homem e a mulher. O debate que a gente está trazendo para a mesa de negociação, para isso ficar muito claro para toda a categoria e para a FENABAN, porque não se engane, os banqueiros assistem a nossas plenárias também, né? É que nós queremos que tenha igualdade de fato. Tem que parar com essa questão cultural de que só a mulher tem a obrigação de olhar os filhos, tem a obrigação de olhar a casa, e é por isso que elas não podem ocupar o mesmo espaço dentro dos ambientes de trabalho que os homens, dentro das agências bancárias que os homens, né? Então, a solução para que a gente tenha mais igualdade são relações compartilhadas. Esse compartilhamento de tarefas, das relações, de poder, do avanço das mulheres e deixar as mulheres avançarem e ocuparem esses espaços, né? A FENABAN concordou. Realmente, a FENABAN concordou, ela não tinha feito um olhar dessa forma sobre o estudo, e aí vamos fazer um exercício lá interno, eles sempre falam isso, vamos fazer um exercício interno aqui entre os bancos e vamos trazer uma proposta nas próximas reuniões. Também cobramos a melhoria no relatório de igualdade salarial, que é a lei da igualdade salarial agora do governo federal, e o relatório que os bancos estão informando no governo federal está incompleto. Para vocês terem ideia, hoje na categoria bancária a gente tem perto de 500 mil bancários, e lá no relatório de igualdade da FENABAN no governo federal constam 162 mil bancários. Então, um relatório que a gente precisa que a FENABAN apresente ele para nós mais real, né? Na verdade, real, né? Porque o que ele está apresentando não tem nada de real. Segundo ponto, a gente cobrou, falei aqui, a evolução da contratação das mulheres na TI. O terceiro ponto que a gente conversou foi essa questão racial, das mulheres negras que ganham menos do que os homens e as mulheres brancas e os homens negros. A FENABAN também vai apresentar para a gente uma proposta em relação a isso. Batemos muito forte na questão do assédio sexual, que na consulta nacional 33% das pessoas disseram que conhece alguém que já sofreu assédio sexual e 37% das mulheres disseram que já sofreram assédio sexual. Estou pensando aqui da gente fazer, Glauber, vamos programar, vamos fazer uma live para falar sobre assédio sexual. Acho que é importante. Acho que nós já falamos isso numa live uma vez, porque o assédio sexual, gente, é aquele carinho no ombro diariamente, é aquele abraço diferenciado, é aquelas palavrinhas que a gente fica falando de brincadeira com as mulheres, sabe? Fica falando aquelas palavrinhas todos os dias de brincadeira. A gente acha que é brincadeira, né?
Muito homem acha que é brincadeira, né? E aquilo dá uma conotação de assédio sexual, né? Então a gente precisa também ensinar. Tem até um livro atrás de mim aqui que é promover para vocês, ó, mostrar aqui. Como conversar com homens sobre violência contra meninas e mulheres. É um livro da Viviana Santiago, que é ativista negra, nordestina. Livro legal. Importante aí vocês lerem. Então, conversamos sobre isso também dentro dos bancos, dentro da FENABAN, na mesa do comando. Vamos ter que avançar nessa temática, fazer uma construção de um programa de conscientização para ensinar as pessoas, conversar com os homens sobre isso, estimular as mulheres para que, se sofrerem, denunciem nos canais que nós já temos. Vou falar aqui alguns números para vocês do Projeto Basta. Projeto Basta, que está na nossa convenção coletiva, no último ano, né, nós criamos 13 canais. Hoje, na verdade, hoje, desde que ele foi criado, nós temos 13 canais de denúncias de violência contra as mulheres. 449 mulheres já foram atendidas, isso é a nível Brasil. 113 foram atendidas, mas não teve um avanço para ações judiciais. 411 tiveram o avanço para ações judiciais e 235 medidas protetivas. Nós estamos falando isso de categoria bancária a nível Brasil. É muita coisa, é muita coisa. E aí nós entramos na questão da LGBTQI a mais, eu gosto de falar LGBTQIAPN+, em especial as mulheres trans. Nós cobramos da FENABAN que a gente tenha programas e políticas voltadas para as mulheres trans em especial, não só para a comunidade LGBTQIAPN+, mas em especial para a mulher trans, né? Como colocar o seu nome social no seu crachá, na sua identidade, né? Ter o banheiro para que possa usar nos ambientes de trabalho, ter uma cota de contratação. Nós pedimos para a FENABAN, mas isso foi uma condição que o Comando Nacional colocou, que a gente precisa, primeiro, avançar nas políticas relacionadas para essa comunidade, em especial as mulheres trans, e a gente conversar sobre a contratação, mais contratações também de mulheres trans. Que mais que nós falamos? A FENABAN gostou da ideia, aprovou a ideia, concordou com a gente e vai apresentar uma proposta. E dentro desse contexto, nós cobramos que seja realizado o 4º Censo da Diversidade no ano de 2025, para a gente poder fazer um mapa de como é que está a nossa categoria bancária, em especial a esse assunto, LGBTQIAPN+. FENABAN topou, vai trazer uma proposta para a gente. E cobramos dos bancos que ainda não aderiram à empresa cidadã que façam adesão, para garantir para as mulheres o afastamento maternidade, a licença maternidade de 6 meses, para os pais a licença paternidade de 20 dias, os programas de violência contra a violência doméstica sejam adotados em todos os bancos, como o Projeto Basta, e a FENABAN vai fazer uma pesquisa interna lá com os bancos, ver quem não aderiu, e quem não aderiu vai ser cobrado que esse banco faça a adesão. Então, foi uma reunião muito boa, muito produtiva. A gente conseguiu avançar no sentido de que a FENABAN vai trazer propostas para o Comando Nacional, e aí a gente vai apresentar essas propostas para os bancários e para as bancárias, para que a gente avance nessa temática de igualdade de oportunidades. É um tema que, particularmente, eu gosto muito, é um tema que eu admiro, é um tema que eu acho importantíssimo, não só para a categoria bancária, mas para o nosso país e para a humanidade, porque falta, né, entre as pessoas mais fraternidade, falta mais carinho, falta mais respeito, e isso tudo passa dentro de igualdade de oportunidades, né? Na próxima mesa,
a gente vai discutir agora no dia 18, na nossa quarta mesa de negociação, nós vamos falar sobre saúde e condições de trabalho, que é um tema também importantíssimo para nós da categoria bancária, porque estamos vivendo uma pandemia de problemas relacionados à saúde mental na categoria bancária. Então, vamos falar disso dia 18. Estaremos lá e participando da reunião, e assim que a gente tiver notícia, a gente manda para todos vocês. Tá bom? Vamos abrir as inscrições aqui, pessoal. Os bancários e bancárias que quiserem falar, levanta a mãozinha. Vamos dar 3 minutos aí para tirar a sua dúvida, para poder fazer as suas considerações. Quero aqui agradecer aos bancários e bancárias que participaram do tuitaço que nós fizemos no dia 18, de 9 às 11. Mais uma vez, Cláudio, me lembra a hashtag, Juntos por Igualdade, não é isso? Juntos por Igualdade. Hashtag Juntos por Igualdade, Juntos por Igualdade, e a gente ficou mais uma vez em primeiro lugar nos assuntos mais comentados. Gente, vocês têm que ver, a Eliana sabe, né, Eliana? Você já teve várias meses de negociação. Na hora que chega no primeiro lugar, como é que fica um diretor de banco falando com o outro assim, mostrando o celular? É nítido, né? E aí tem gente no Comando Nacional que é mais desinibido, sempre fala assim, estamos em primeiro, e solta, né? Para a FENABAN escutar que a gente está em primeiro. E isso incomoda os bancos, incomoda, é uma ferramenta de mobilização que a gente tem muito importante e que está dando muito certo. Então, você que está participando, obrigado, continue participando, vamos fazer mais. O próximo tuitaço está programado, está dando aqui já de primeira mão, para o dia 18/7, de 9 às 11, e a hashtag vai ser Juntos por Inclusão. Juntos por Inclusão. Então, vocês já se preparem aí que nós vamos fazer mais uma vez a nossa hashtag está entre os assuntos mais comentados no Twitter, nas redes sociais. Isso é importantíssimo para nós, importantíssimo, né? Alguém aí, pessoal? Ou podemos encerrar? Acho que não tem ninguém inscrito. Helena Brasil, Rogerinho, querem fazer alguma consideração? Não, Ô, Ramon, Oi. né, vou Rogerinho? falar aqui então. Outra questão que surgiu na mesa também é em relação aos casos de de quem ficou devendo hora, ficou para o banco de horas da Covid, né? A pessoa não podia trabalhar por algum motivo, banco de horas. E a gente tem cobrado aí, tem algumas pessoas ainda que estão pagando esse banco de horas, e a gente veio cobrando uma anistia. O banco alega que é ruim dar anistia, porque são poucas pessoas que ainda faltam para pagar, e como é que fica aquelas que já pagaram, né? Então, por enquanto, tem 5.734 funcionários com saldo de horas negativo para pagar referente à Covid, mas que, assim, como nós conseguimos um prazo maior para esse pagamento, então as pessoas podem pagar de forma tranquila, sem precisar ficar fazendo várias horas por dia para poder pagar esses 5 mil. Tem algumas pessoas que não querem pagar de jeito nenhum, mesmo tendo poucas horas, né? E tem 533 pessoas que, com o tempo que tem, não conseguirão pagar. Então, a gente pediu um levantamento dessas pessoas para ver casos, por exemplo, pessoas idosas, pessoas com problema de saúde, mães com filhos pequenos e tal, amamentando, mães com filhos recém-nascidos, e que às vezes têm dificuldade de pagar essas horas, para a gente poder estudar caso a caso e ver se cabe anistia ou não. Tá bom? Então, o banco ficou de trazer para a gente esse levantamento mais detalhado sobre essas horas negativas da Covid. É só isso, muito obrigado. Eliana, obrigado. Ok, Ramon. Com a gente que está tudo bem, está tudo ok. Pessoal, para quem quiser acessar o livro, tem a versão digital, Como Conversar com Homens sobre Violência contra Meninas e Mulheres. Vou deixar aqui, ó, vai ficar gravado. Você aponta o QR Code, aponta a câmera no QR Code aqui e você baixa o livro, tá bom? Legal? Ô, Ramon, Pessoal, dá licença. ah, Rodrigo Azevedo queria fazer levantou o a uso da mão? palavra. Ô Ramon, boa Pode falar, noite para Rodrigo. todos. Boa Boa noite. noite, tudo bom? Beleza.
Ô, Ramon, eu não sei se eu estou sendo meio precipitado, mas sobre percentuais de aumento, já começou a discutir questão de como será essa proposta, inflação, mais qual percentual. Ô, Rodrigo, tudo bem, queridos? João? Prazer falar contigo. Olha, ainda não começamos a falar sobre isso, não. Está previsto para a gente começar a falar das cláusulas econômicas a partir do dia 6 de agosto. Então, no dia 6 de agosto, a gente começa a adentrar nessa temática para a gente poder avançar sobre isso, tá bom? Antes, a gente vai falar sobre saúde e condições de trabalho. Temos duas reuniões agendadas para falar sobre esse tema. Aí a gente entra também na temática de segurança para a gente entrar nas cláusulas econômicas. Legal? Não, perfeito, muito obrigado. Tá bom. Obrigado a você. E lembrando a você, você bancário e bancária que está com a gente agora, ou que está nos assistindo agora, convide o seu colega aí de trabalho do seu lado para participar da próxima plenária, dia 22/7, 22 de julho, às 18 horas. Quanto mais gente, melhor, para a gente se organizar, para a gente passar as informações. Esse é o canal oficial do sindicato, para que você tenha todas as informações relacionadas à campanha nacional dos bancários. Uma boa noite para vocês. Até a nossa próxima plenária no dia 22. Tchau, tchau. Boa noite. Boa